Neste sexto domingo do tempo da Páscoa, a palavra de Deus nos oferece uma certeza. Nós pertencemos a Cristo. Não somos órfãos, não caminhamos sozinhos e não estamos abandonados em meio às tantas incertezas desta vida. No Evangelho de hoje, Jesus nos assegura: não vos deixarei órfãos. Em outra passagem, ele nos dirá: estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Essa promessa atravessa os séculos e chega ao coração de cada um de nós hoje. Eu quero fazer uma reflexão. Peço que vocês me acompanhem. Nos últimos anos, cresceu de forma significativa o número de pessoas que vivem sozinhas. A maior parte delas reside aqui em São Paulo. Homens, mulheres. Isso representa uma mudança social, motivada em parte pela idade, mas também pelos divórcios. O envelhecimento da nossa população e as muitas separações deixam marcas que as pessoas precisam aprender a conviver com elas, mas tem sido muito difícil. Viver sozinho pode significar, sim, independência, mas também pode trazer consequências negativas graves, especialmente quando vira solidão e a solidão se transforma em isolamento. Ficar sozinho por longos períodos aumenta a produção de um hormônio chamado cortisol. É um hormônio necessário à vida. Normalmente o nosso corpo o produz quando surgem os primeiros raios da manhã. A luz do sol é o sinal para que o corpo comece a produzir o cortisol. Daí a gente tem disposição, a gente levanta, enfrenta a vida, trabalha, luta, briga. Mas para algumas pessoas, viver sozinhas, o corpo entende que de alguma forma elas estão em perigo. E o corpo produz sem parar esse hormônio. Então, cresce entre nós pessoas que não conseguem mais lidar com a ansiedade e com o estresse. Os efeitos desses sintomas, ansiedade, estresse, eu penso que já sejam bem conhecidos por nós. Às vezes, palpitações, falta de ar, labirintite. Pessoas que vão para o hospital porque acham que estão tendo um ataque do coração. E de fato, o cortisol ele pode levar a pessoa a ter de fato distúrbios cardíacos. Mas quase sempre é a famosa crise de ansiedade. Mas não para aí. A insistência desse padrão pode levar a pessoa a desenvolver sintomas de depressão, insônia, baixa imunidade. E a pessoa fica sujeita, então, a estas doenças oportunistas. Acho que vocês vão se lembrar desse famoso ator, Robin Williams. Muitos filmes importantes ele fez. Um deles eu me lembro chamado A Sociedade dos Poetas Mortos.
Um homem fantástico, um gênio. Sabia lidar com o drama e com a comédia como poucas pessoas. Ele tirou a própria vida aos 63 anos de idade. Mas o que ele disse, pouco antes disso, é uma coisa que me marcou bastante. Eu acho que fará sentido para muitos de vocês. Olha o que ele disse. Eu costumava acreditar que a pior coisa na vida era acabar sozinho. Mas não é. A pior coisa da vida é acabar junto a pessoas que te fazem sentir sozinhos. A gente demora um pouco para entender isso, mas procurem refletir se o seu casamento, a sua família, a sua vida não está dentro desse parâmetro. Esse parâmetro que fez com um homem famoso, rico, importante, tirasse a própria vida, porque não foi capaz de lidar com a solidão e acabou se isolando em si mesmo, como que acrisolado pelos seus sentimentos. Era casado, tinha filhos, mas se sentia sozinho. Em um mundo marcado por tantas rupturas, por solidões, inseguranças, existe dentro de nós um sentimento profundo de pertencimento. Pude falar para vocês outro dia dessa nossa herança reptiliana, nossa herança animal. Nós precisamos ser vistos, nós precisamos ser reconhecidos, necessitamos ser amados, desejados, esperados por alguém que nos veja de uma forma especial, de uma forma única. Todos nós temos essa necessidade. Alguém que nos conheça profundamente e mesmo assim nos queira bem. Alguém que fique conosco, mesmo quando não somos merecedores de sua companhia. Alguém que nos ama quando nós menos merecemos ser amados. É isso que nos faz desenvolver as nossas potencialidades humanas. Crianças que foram tratadas de forma emocional ausente, não desenvolvem em nenhum estágio da sua vida adulta essas características de autodefesa e de relacionamento social saudável. Às vezes, crianças que não são olhadas, não são beijadas, não têm sobre elas o olhar, não as fazem se sentir únicas. Elas têm que amadurecer muito rápido, têm que crescer depressa. Elas não podem ficar na dependência de quem não cuida delas, então elas têm que cuidar de si mesmas. E isso bloqueia dentro delas grande parte da sua estrutura psíquica, que as farão sentir-se felizes com os acontecimentos da vida. A mesma coisa acontece com os adultos também. Casamentos, família, relacionamentos. Cristo, no Evangelho de hoje, nos fala exatamente disso. Eu não vou deixar vocês. Não vou deixar vocês órfãos. Eu vou ficar com vocês. Eu vou, mas eu volto. E os seus discípulos, se sentindo assim amados, olhados por Ele, reconhecidos, foram capazes de fazer o que fizeram. Todos eles morreram de forma violenta.
mas estavam plenos de uma graça, e por isso, o testemunho que temos deles, mesmo na hora de sua morte, era de confiança. Sentiam-se nas mãos de Deus e por isso não tiveram medo. Pelo batismo, nós fomos enxertados em Cristo, tornando-nos parte de sua vida, de seu corpo, de sua igreja. Nós somos dele, ele é nosso. Com ele, nunca estaremos sozinhos. Jesus não nos ama à distância, como alguém que só nos procura quando tem um tempo sobrando. Não. Ele permanece conosco pelo Espírito Santo, nosso defensor, que sustenta, consola e recorda ao nosso coração que somos filhos de Deus. O cristão não é alguém que simplesmente segue uma religião. O cristão é alguém que vive unido a uma pessoa viva, ressuscitada, presente. Pertencer a Cristo significa permitir que Ele dê sentido às nossas alegrias, às nossas dores, esteja junto conosco nas decisões que tomamos, é deixar que Ele seja a fonte da nossa esperança. Seguir Jesus, portanto, não se resume a emoções religiosas, passageiras, mas implica em transformar a vida de acordo com o Evangelho, seguir o seu mandamento, como nós ouvimos. Quero lhes falar dessa mulher extraordinária. Para mim, uma das pessoas mais importantes da nossa vida, desse momento em que estamos vivendo. É Santa Teresa de Calcutá, que viveu entre nós. Nós a conhecemos. Depois de sua morte, foram reveladas cartas que ela escrevia ao seu confessor. E algumas dessas cartas, ela confessa que durante 50 anos da sua vida, ela viveu uma profunda secura espiritual. Ela descreveu como uma noite escura, escura da fé. Ela sentia uma total ausência de Deus, sentia solidão, sentia um vazio. Ela disse que tantas vezes em adoração diante do Santíssimo Sacramento, ela só via uma caixa vazia. E por conta disso, o processo de canonização dela foi bloqueado. Eles pararam o processo, demorou. Até que uma interpretação mais rigorosa revelou uma coisa importante do traço de personalidade dessa mulher. Mesmo na desolação, ela manteve a oração, a caridade, a alegria, confiando apenas no amor de Deus e não no sentimento, na emoção. É uma decisão que ela tomou, confiar no amor de Deus, independente das emoções. Ela descreveu em cartas que seu coração sentia um vazio e que o lugar de Deus em mim está vazio. Ele me abandonou. Apesar da dor insuportável e da sensação de ser indesejada por Deus, ela continuou a transbordar amor e alegria aos pobres, agindo por fé pura e por obediência à sua consciência. No entanto, ela não se deixou abater. Não era depressão que ela tinha, nem perda de fé, mas um estado místico, e aqui eu peço a sua atenção. Ela estava vivendo um estado místico de união com a agonia
de Jesus na cruz. Lembram-se que ele, chorando, suplicou o Pai, dizendo: por que o Senhor me abandonou? A nossa padroeira, Santa Rita de Cássia, diante da cruz, sentiu as dores de Cristo e pediu a Ele que a deixasse participar do seu sofrimento. Foi quando se desprendeu o prego que se lhe cravou na fronte. E durante a sua vida, a ferida causada pelo prego permaneceu aberta. Fedia, a tal ponto que as pessoas não queriam cuidar da ferida, porque ela não cicatrizava e cheirava mal. Rejeitada pelas próprias irmãs, Rita de Cássia guardava um segredo. Na rejeição do mundo, na dor que sentia, de alguma forma, ela estava unida ao Salvador. Pediu que pudesse participar de sua paixão, ele foi concedido. Ninguém entende essas coisas, a não ser a pessoa que as está vivendo. Sua experiência foi revelada num livro chamado Seja Minha Luz. Esse é o livro, se vocês puderem pegar na internet, em algum lugar, vale a pena. Ela ensina que a santidade não depende de consolações visíveis, de reconhecimento, como eu falei, da necessidade humana, mas sim de uma entrega total a Deus, mesmo no escuro. Isso se chama fé. Eu acredito e por isso eu sigo vivendo. O amor de Jesus se manifesta concretamente em atitudes de cuidado, fidelidade, perdão e caridade. Assim como Ele nos trata, somos levados a tratar o próximo, seja quem for. É uma escolha, uma decisão. E eu sei o quanto isso é difícil. Amar quem nos ofendeu, desejar o bem a quem fala mal de nós, perdoar a quem não sabe que nos magoou, falar com pessoas que estão tão involuídas no seu processo de humanização, que se assemelham a monstros. E elas existem, estão no meio de nós. E nós as vemos, por exemplo, num acidente de carro. O carro bate, a outra pessoa sai do carro e grita, gesticula. Esses dias, um motorista deu um tiro num carro de aplicativo, porque ele cortou a frente dele, vocês viram o noticiário, né? E matou a passageira, uma senhora, mãe de 2 filhos, que estava sendo transportada. E o assassino foi embora. E só foi preso porque foi filmado. No dia da sua entrega, não mostrou arrependimento. Então nós vivemos com todo tipo de pessoa. Mas Jesus também viveu. E Ele foi capaz de amar a todos, mesmo aqueles que não mereciam. E nisso está a sua grandeza. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Portanto, amar é uma decisão, não é uma emoção. A maternidade que hoje celebramos, nesse Dia das Mães, talvez seja uma das experiências humanas mais profundas de fidelidade a Jesus. Mesmo sem saber, essas pessoas revelam a essência do amor divino. E eu quero aqui também chamar a atenção para todas as pessoas que assumem atitude materna. Pode ser a mãe natural, pode ser a avó, a tia, a mãe que adotou, pode ser o pai, o avô, o tio que cuida, o novo companheiro. Assumir essa atitude significa manifestar a essência, a natureza do nosso Deus, que ama sem medida. Uma mãe carrega seu filho dentro de si, conhece sua voz,
suas lágrimas, seus medos, sua ingratidão. O amor materno cria laços que são inquebrantáveis, refletindo assim o coração de Deus. Um amor que acolhe, protege, espera e jamais abandona. Inúmeras mães, silenciosamente, ensinaram seus filhos a pertencerem a Cristo. E aqui está toda a diferença. Através de orações simples, sinal da cruz na hora de dormir, velas acesas, missas participadas, às vezes com sacrifício, palavras de fé em meio às dificuldades, elas mantiveram viva a chama da esperança em seus filhos, em suas casas. Também recordamos com carinho as mães que já partiram para a eternidade. O amor não morre, promessa de Jesus, o amor é para sempre. Quem pertence a Cristo permanece na vida. A ressurreição do Senhor é a nossa maior esperança. Estamos todos unidos nele, aqui e na eternidade. Na segunda leitura, o apóstolo São Pedro nos chama à mansidão e à firmeza para testemunhar a razão da nossa esperança. Mas qual é a nossa esperança? A certeza de que pertencemos a Ele. Nada e ninguém pode nos separar do seu amor. Que neste domingo, cada mãe possa sentir-se abraçada por Deus e que cada um de nós renove no coração esta verdade luminosa. Eu pertenço a Cristo. Eu não estou sozinho. Eu não sou órfão. Eu sou parte do corpo de Deus.